queridos, queridas, nós vamos encerrar com chave de ouro o estudo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Vamos encerrar com os gráficos. Eu agora vou fazer bastante gráfico, tanto do MU como do MOVE, para você fechar com chave de ouro o estudo do movimento uniforme e do movimento uniformemente variado. Galera, fiquem de olho nesses gráficos. E depois que a gente fizer aí essa parte de gráfico, nós vamos fazer várias questões de cinemática. Não é? A nossa física ela é cinemática, dinâmica e estática. Gente, eu vou fechar a cinemática com vocês e depois, filho, que eu fechei esse 1/3 da matéria de Física 1, a gente vai ficar praticando com os piores exercícios e os melhores exercícios que possam aparecer. Então, tire as crianças da sala que eu vou começar a aula, senão assusta os pobres coitados das criancinhas. Vamos lá então, galera. Física para PRF, professor Loyola, né? Gráficos da cinemática, gráfico da velocidade no movimento uniforme, MU é movimento uniforme, gráficos da posição no movimento uniforme, gráficos da velocidade no movimento uniformemente variado, gráficos da posição no movimento uniformemente variado, gráficos da aceleração no movimento uniformemente variado, ok? Então, ó, todos os gráficos estão aí para você. Agora, acompanhe com o titio Loyola. Vamos primeiro começar com o gráfico da velocidade no movimento uniforme. Galera, o que é um movimento uniforme? É aquele onde a velocidade é constante. Só que a velocidade, você sabe disso, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Velocidade positiva, quando o movimento é progressivo. Velocidade negativa, quando o movimento é retrógrado. Então, olha como fica no movimento uniforme. Olha só. Gráficos da cinemática, gráficos do movimento uniforme. Vamos analisar os gráficos da velocidade e da posição em função do tempo. Começando pelo gráfico da velocidade. Gráfico VT. Olha só o gráfico VT. Gráfico da velocidade em função do tempo. Aí eu botei. Sabemos que no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante. Isso aí você já sabe. Logo, o gráfico da velocidade em função do tempo é uma reta paralela ao eixo do tempo. Gente, como assim, Loyola? Olha só, galera, presta bem atenção. Se a velocidade ela é constante, o que tem que acontecer? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha só que lindo. Olha aí, ó. Voltou aqui, gráfico da velocidade do movimento uniforme. Vamos lá. Olha só. Olha como é que é o gráfico. Velocidade constante. Olha que lindo, gente. Velocidade constante. Olha o gráficozinho aí. Olha aí, ó. Ó, aqui é o início, é a origem. Ó, o tempo está aumentando e a velocidade, ela está sempre com o mesmo valor. Velocidade constante. Nesse caso aqui, ela está acima de zero. A velocidade é positiva. Então, o movimento ele é o quê? Progressivo. Mas pode acontecer também, né? Pode acontecer também isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui. Ou seja, agora, gente, agora a velocidade, né, ela é negativa. Velocidade negativa, movimento é retrógrado. Então, ó, a velocidade está abaixo de zero, tá? Mas ela também, ó, é constante. Sempre os mesmos valores, ok? Então, para o movimento uniforme, ou é o primeiro ou é o segundo gráfico. Velocidade sempre constante. Acima do eixo, positiva, progressivo. Abaixo do eixo, negativo, retrógrado. É lindo, né? É lindo e fácil, ok? Eu agora vou falar sobre o gráfico, né, da posição em função do tempo para o movimento uniforme. Professor, como é o gráfico da posição em função do tempo para o movimento uniforme? Gente, você viu que no movimento uniforme,
A posição é dada pela fórmula. É o sorvete, né? S igual a S0 mais VT. Galera, a posição varia em função do tempo. Aqui, ó, T é o mesmo que T elevado a 1. Isso representa uma função do primeiro grau. Então, o gráfico da posição em um movimento uniforme é uma função do primeiro grau. E para uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Que lindo, né? Você vai ver depois que no Move é uma função do segundo grau. E o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Não é lindo isso? Então, ó, como a função aqui é uma função do primeiro grau, lembra da função do primeiro grau? Y é igual a B mais AX. Lembra disso? É como se o X fosse o T, o A fosse o V, né? O B fosse o S0 e o Y fosse S. Isso aqui é uma função do primeiro grau. Toda vez que eu tenho uma função do primeiro grau, x elevado a 1, primeiro grau, porque o expoente é 1, né? O gráfico vai ser uma reta. Então é isso. O gráfico para o movimento uniforme é uma reta. Uma reta por quê? Porque é uma função do primeiro grau. Galera, olha como é que fica essa reta. Olha só. Gráfico ST. No movimento uniforme, a função horária da posição é uma função do primeiro grau. Ou seja, S igual a S0 mais VT. Logo, o gráfico é uma reta, mas não é qualquer reta, que corta o eixo vertical, né, no ponto S0. Opa, já vou te mostrar. Podendo ser uma função crescente ou uma função decrescente. Função crescente quando a velocidade é positiva. Função decrescente quando a velocidade é negativa. Função pode ser crescente ou decrescente. Crescente quando a reta for assim. Tá? Decrescente quando a reta for assim. Então a reta para baixo é uma função decrescente. Ó, é decrescente. Aqui é crescente. Beleza? Ó, aqui, ó, é positivo. Velocidade positiva, função crescente. Velocidade negativa, decrescente. Decresceu negativo, cresceu positivo, constante, uniforme. Beleza? Ó, movimento uniforme, velocidade constante, ó, tá vendo? Aqui a velocidade, ó, é constante. Desculpa, aqui, ó, velocidade pode ser, o gráfico pode ser, o gráfico da velocidade em função do tempo, quando ela é constante, como ela é constante, é uma reta, certo? Agora, da posição em função do tempo, pode ser uma reta crescente quando a velocidade for positiva, ou pode ser uma reta decrescente quando a velocidade é negativa. Eu vou te mostrar aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Voltou, olha só, vejamos aqui, olha que lindo, olha que lindo, ó. Crescente. Galera, isso aqui é uma função crescente. E sempre vai ser crescente quando a velocidade for positiva. Função crescente. Agora, crescente, velocidade positiva, ou progressivo, é a mesma coisa. Observe o seguinte, ó. Aqui é a posição inicial. Certo? Aqui, ó. Vou até tirar esse S e botar um pouquinho mais para cima, ó. Aqui é a posição inicial, beleza? Observe que a posição está aumentando com o tempo, tá vendo? A posição aumenta com o tempo. Sabe por que a posição aumenta? A posição aumenta porque o movimento é progressivo, né? Nesse caso, eu tenho uma função crescente e a velocidade é positiva. Então, sempre quando a reta for uma função crescente, velocidade positiva. E a reta aqui é o ponto onde ela corta o eixo vertical, é a posição inicial. Galera, essa é uma situação. Função crescente, movimento progressivo. A outra situação é a situação de baixo. Olha a situação de baixo. A situação de baixo é o seguinte. Olha aqui, ó. Olha aí. Posição inicial.
é o ponto aonde, né, a reta intercepta o eixo das posições. Agora observe que a posição, ela está o quê, galera? Diminuindo. Ó, quando chega nesse instante aqui, a posição é zero, beleza? E ela continua o quê? Diminuindo, tá vendo? A posição continua diminuindo. Por que a posição está diminuindo? Porque o movimento é retrógrado. Nesse caso, a velocidade é negativa. Eu estou diante de uma função decrescente. Ó, decrescente para baixo, crescente para cima. Velocidade negativa, velocidade positiva. Beleza? E aqui, ó, é a posição inicial. Agora, uma coisa importante também, tá vendo esse instante aqui que eu vou chamar de telinha? Chamar de telinha. Ó, olha que interessante. Em telinha, o que está acontecendo em telinha? Fala para mim, em telinha, o que acontece no instante telinha. No instante telinha, né, a posição é igual a zero. Sabe o que significa isso aí? Se a posição é igual a zero, significa que o móvel passa, nesse instante telinha, ele passa pela origem. Ele passa pela origem das posições. Então, olha que lindo, ele passa pela origem das posições nesse instante telinha. Agora, não confunda origem das posições com posição inicial. Posição inicial é da onde ele partiu, não é isso? Beleza? Então, aí está, gente, o gráfico da posição de um móvel em função do tempo pode ser uma função crescente, quando for positivo, velocidade positiva, movimento progressivo, ou pode ser uma função decrescente, quando o que, gente? Movimento retrógrado, velocidade negativa. Ok? Então, vamos lá. Como o tema poderia cair na prova? Mas, gente, antes de eu resolver essa questão aí, de como o tema poderia cair na prova, eu só queria te mostrar uma coisinha aqui, olha só. Para você nunca mais esquecer, nunca mais você vai esquecer essa coisa de gráfico, olha só.